Capítulo 3. O ciclo de histeria. Desde que as sociedades e civilizações humanas foram criadas em nosso globo, as pessoas anseiam por tempos felizes, repletos de tranquilidade e justiça, os quais teriam permitido a todos cuidar das suas ovelhas em paz, buscar por vales férteis, lavrar a terra, cavar em busca de tesouros ou construir casas e palácios. O homem deseja a paz para gozar dos benefícios acumulados pelas gerações anteriores e para observar orgulhosamente o crescimento da geração futura por ele gerada. Melhor ainda se bebendo vinho ou hidromel nesse ínterim. Ele gostaria de sonhar sobre isso, se familiarizar com outras pessoas e outros povos ou apreciar o céu do sul salpicado de estrelas, as cores da natureza e as faces e os costumes das mulheres. Ele gostaria também de dar asas à sua imaginação e imortalizar seu nome nos trabalhos artísticos, sejam eles esculpidos em mármore ou eternizados na mitologia e poesia. Desde os tempos primitivos, então, o homem tem sonhado com uma vida na qual o esforço despendido pela mente e pelos músculos fosse compensado pelo descanso bem merecido. Ele gostaria de aprender sobre as leis da natureza de forma que pudesse dominá-la e obter as vantagens das suas dádivas. O homem recrutou o poder natural dos animais para fazer com que seus sonhos se tornassem realidade. E quando isso não atendeu às suas necessidades, ele então se voltou para sua própria espécie com este propósito, privando em parte os outros seres humanos de sua humanidade, simplesmente porque ele era mais poderoso. Sonhos de uma vida feliz e pacífica deram então origem ao uso da força sobre o outro, uma força que embota a mente de quem a utiliza. É por isso que os sonhos de felicidade do homem não se tornaram realidade através da história. Esta visão hedonista de felicidade contém as sementes da miséria e alimenta o ciclo eterno pelo qual épocas boas dão origem a épocas ruins, que por sua vez provocarão o sofrimento e o esforço mental que irão produzir experiência mental, bom senso, moderação e uma certa quantidade de conhecimento psicológico, virtudes essas que servirão para reconstruir condições de existências mais felizes. Durante épocas boas, as pessoas perdem progressivamente de vista a necessidade de reflexão profunda, da introspecção, do conhecimento dos outros e de um entendimento das leis complicadas da vida. Vale a pena ponderar as propriedades da natureza humana e da personalidade imperfeita do homem, sejam elas próprias ou de outra pessoa? Podemos entender o significado criativo do sofrimento pelo qual nós mesmos não passamos em vez de tomar o caminho fácil de culpar a vítima? Qualquer excesso de esforço mental nos parece trabalho perdido se as alegrias da vida parecem estar disponíveis para serem curtidas. Um indivíduo inteligente, alegre e liberal é uma pessoa divertida. Uma pessoa que prediz os resultados ruins que virão mais adiante torna-se um estraga-prazeres. A percepção da verdade sobre o ambiente real, especialmente um entendimento da personalidade humana e seus valores, deixa de ser uma virtude durante os chamados tempos felizes. Os céticos ponderados são considerados intrometidos que não conseguem viver bem sozinhos. Isso, por sua vez, leva a um empobrecimento do conhecimento psicológico, da capacidade de diferenciar as propriedades da natureza e da personalidade humana e da habilidade para moldar criativamente as mentes. O culto ao poder, então, suplanta aqueles valores mentais tão essenciais à manutenção da lei e da ordem por meios pacíficos. O enriquecimento ou a involução de uma nação em relação à sua visão de mundo psicológica pode ser considerado um indicador de quão bom ou ruim será o seu futuro. Durante as épocas boas, a busca pela verdade torna-se desconfortável porque revela fatos inconvenientes. É melhor pensar sobre coisas mais fáceis e mais agradáveis. A eliminação inconsciente de informações que são ou aparentam ser não recomendáveis torna-se gradualmente um hábito e, a seguir, transforma-se em um costume aceito pela sociedade em larga escala. O problema é que qualquer processo de pensamento baseado em informações truncadas possivelmente não gerará conclusões corretas.
Ele leva, além disso, a uma substituição subconsciente de premissas inconvenientes por outras mais cômodas, aproximando-se dos limites da psicopatologia. Tais períodos de satisfação para um determinado grupo de pessoas, frequentemente com raízes em alguma injustiça para outras pessoas ou nações, passa a estrangular a capacidade de consciência individual e da sociedade. Fatores subconscientes acabam assumindo um papel decisivo na vida. Tal sociedade, já infectada pelo estado de histeria, considera qualquer percepção de uma verdade desconfortável como um sinal de grosseria ou falta de educação. O iceberg de J. G. Herder é mergulhado em um mar de informações inconscientes falsificadas. Somente a ponta do iceberg é visível sobre as ondas da vida. A catástrofe fica à espera. Em momentos como esses, a capacidade para o pensamento lógico e disciplinado, nascido durante os tempos difíceis, começa a esvanecer. Quando as comunidades perdem sua capacidade psicológica da razão e de análise moral, os processos de geração do mal são intensificados em todas as escalas sociais, sejam elas individuais ou macrosociais, até que tudo se converta em épocas ruins. Nós já sabemos que toda sociedade contém um certo percentual de pessoas que carregam desvios psicológicos causados por vários fatores, herdados ou adquiridos, que produzem anomalias na percepção, no pensamento e no caráter. Muitas dessas pessoas tentam dar um significado às suas vidas irregulares através da hiperatividade social. Elas criam os seus próprios mitos e ideologias de sobrecompensação e têm uma tendência a insinuar egoisticamente para os outros que os seus desvios de percepção são superiores, bem como os objetivos e ideias resultantes dos mesmos. Quando umas poucas gerações gozam das despreocupações de tempos bons, o resultado para a sociedade é um déficit em relação às habilidades psicológicas e de análise moral, que pavimenta o caminho para os conspiradores patológicos, os magos e outros impostores mais primitivos ainda agirem e se unirem nos processos originadores do mal. Esses são fatores essenciais na sua síntese. No próximo capítulo, eu tentarei persuadir meus leitores de que a participação dos fatores patológicos, tão subestimados pelas ciências sociais, é um fenômeno comum nos processos de geração do mal. Aquelas épocas, chamadas por muitas pessoas de bons velhos tempos, fornecem um solo fértil para a tragédia futura, por causa da degeneração dos valores morais, intelectuais e da personalidade, dando origem a eras como as de Rasputin. A descrição acima é um esboço para a compreensão das causas da realidade que de forma alguma contradiz a percepção teleológica do senso de causalidade. Os tempos difíceis não são somente o resultado da regressão hedonista ao passado, eles têm um objetivo histórico a cumprir. O sofrimento, o esforço e a atividade mental durante tempos de iminente amargura leva a uma regeneração progressiva e geralmente mais elevada dos valores perdidos, o que resulta no progresso humano. Infelizmente, nós ainda não temos uma compreensão filosófica suficientemente exaustiva desta interdependência de causalidade e teleologia em relação aos fatos ocorridos. Parece que os profetas tiveram uma visão mais clara à luz das leis da criação do que filósofos como E. S. Russell, R. B. Braithwaite e G. Summerhoff, e outros que ponderaram sobre esse assunto. Quando chegam os tempos ruins e as pessoas ficam impressionadas pelo excesso de mal, elas precisam reunir todas as forças físicas e mentais para lutar pela existência e proteger a razão humana. A busca por algum meio para escapar das dificuldades e perigos reacende poderes de discernimento há muito tempo sepultados. Tais pessoas têm uma tendência inicial de confiar na força para contra-atacar o medo. Elas podem, por exemplo, se transformar em atiradoras ou dependentes de armas. Lentamente e de forma trabalhosa, contudo, elas descobrem as vantagens conferidas pelo esforço mental.
Um entendimento aperfeiçoado da situação psicológica em particular, uma melhor diferenciação das personalidades e caráteres humanos e, finalmente, a compreensão dos adversários. Durante esses tempos, as virtudes que as gerações anteriores relegaram a obras literárias reconquistam sua substância real e aplicável e tornam-se apreciadas por seu valor. Uma pessoa sábia, capaz de fornecer um conselho seguro, é altamente respeitada. Quão surpreendentemente similar são as filosofias de Sócrates e Confúcio, os dois pensadores quase lendários que, apesar de serem quase contemporâneos, viveram em locais opostos do grande continente. Ambos viveram em tempos perversos e sangrentos e descreveram um método para vencer o mal, especialmente em relação à percepção das leis cotidianas e do conhecimento da natureza humana. Eles procuraram por critérios de valor moral dentro da natureza humana e consideraram o conhecimento e o entendimento como sendo virtudes. Ambos os homens, contudo, ouviram as mesmas vozes internas que avisam àqueles que embarcam em questões morais importantes. Sócrates, não faça isso. Por isso é que seus esforços e sacrifícios constituem uma assistência permanente na batalha contra o mal. Épocas difíceis e cansativas dão origem a valores que finalmente vencem o mal e produzem tempos melhores. A análise sucinta e precisa dos fenômenos, possível graças à vitória sobre as emoções supérfluas e sobre o egoísmo que caracteriza as pessoas presunçosas, abre a porta para o comportamento causal, principalmente nas áreas da filosofia, psicologia e reflexão moral, e eleva a escala medida para a vantagem da bondade. Se esses valores forem totalmente incorporados à herança cultural da espécie humana, eles podem proteger suficientemente as nações da próxima era de erros e distorções. Contudo, a memória coletiva é provisória e particularmente suscetível à remoção de um filósofo e de seu trabalho do contexto em que ele o elaborou, a saber, sua época, sua localidade e os objetivos aos quais ele serviu. Sempre que uma pessoa experiente encontra um momento de relativa paz depois de uma dificuldade e de um esforço doloroso, sua mente está livre para refletir, uma vez que não tem mais a preocupação com emoções supérfluas e com as atitudes obsoletas do passado, mas é auxiliada pelo conhecimento dos anos passados. Ela, então, se aproxima de um entendimento objetivo dos fenômenos e de uma percepção das ligações causais reais, incluindo as ligações que não podem ser entendidas dentro da estrutura da linguagem natural. Assim, ela medita sobre um círculo de leis gerais que está sempre se expandindo enquanto contempla o significado daquelas ocorrências passadas que separaram os períodos da história. Nós alcançamos os preceitos antigos porque os entendemos melhor. Eles facilitam nosso entendimento tanto da gênese como do significado criativo dos tempos infelizes. O ciclo de tempos felizes e pacíficos favorece um estreitamento da visão de mundo e um aumento no egotismo. As sociedades tornam-se sujeitas a uma histeria progressiva e, no estágio final, conhecido descritivamente pelos historiadores, produz finalmente tempos de desânimo e confusão, o que ocorreu durante milênios e ainda continua a ocorrer. A recessão da mente e da personalidade, que é uma característica de tempos ostensivamente felizes, varia de uma nação para outra, de forma que alguns países conseguem sobreviver aos resultados de tais crises com pequenas perdas, enquanto outros perdem nações e impérios. Aspectos geopolíticos também têm um papel decisivo. As características psicológicas de tais crises suportam, sem dúvida, o carimbo do tempo e da civilização em questão, mas deve ter havido uma exacerbação da condição histérica da sociedade como denominador comum. Esse desvio, ou melhor ainda, essa deficiência formativa no caráter, é uma doença perene das sociedades, especialmente das elites privilegiadas.
A existência de casos individuais exagerados, especialmente os casos caracterizados como clínicos, é um desdobramento do nível de histeria social, muito frequentemente correlacionado com alguma causa adicional, tal como a presença de pequenas lesões no tecido cerebral. Quantitativamente e qualitativamente, esses indivíduos podem servir para revelar e avaliar tais períodos, como indicado na história The Book of Saint-Michel. A partir da perspectiva do tempo histórico, seria mais difícil examinar a regressão da habilidade e da correção do raciocínio ou a intensidade de Austrian Talk, embora esses dois fenômenos se aproximem do centro do problema melhor e mais diretamente. Apesar das diferenças qualitativas mencionadas acima, a duração desses períodos de tempo tende a ser similar. Se nós assumirmos que a histeria europeia extrema ocorreu por volta de 1900 e que retorna mais ou menos a cada 2 séculos, nós descobrimos condições similares. Tal isocronismo cíclico pode abranger uma civilização e cruzar os países vizinhos, mas não atravessará os oceanos ou penetrará em civilizações distantes ou muito diferentes. Quando a Primeira Guerra Mundial eclodiu, os jovens oficiais dançavam e cantavam nas ruas de Viena. Krieg, Krieg, Krieg. Es wird ins Schreiner Krieg. Ao visitar a Alta Áustria em 1978, eu decidi conversar com o pároco local, que tinha por volta de 70 anos naquela ocasião. Quando contei a ele sobre mim, eu percebi repentinamente que ele pensou que eu estava mentindo e inventando histórias bonitas. Ele submeteu as minhas declarações à análise psicológica baseado nesse pressuposto inatacável e tentou me convencer de que seus princípios morais eram nobres. Quando eu reclamei para um amigo sobre isso, ele achou engraçado. Como um psicólogo, você foi extremamente sortudo em achar um sobrevivente da autêntica Austrian Talk. Nós, os mais novos, seríamos incapazes de demonstrar para você o que seria a Austrian Talk, mesmo se quiséssemos simulá-la. Nos idiomas europeus, Austrian Talk tornou-se o termo comum para descrever o paralogismo. Muitos jovens que hoje utilizam esse termo não conhecem sua origem. Dentro do contexto de intensidade histérica máxima na Europa daquela época, o artigo autêntico representou um produto típico do pensamento conversivo. Seleção subconsciente e substituição de dados, levando a um caso crônico de rejeição do cerne da questão. Da mesma forma, o reflexo de supor que todo interlocutor está mentindo é uma indicação da anticultura histérica, da mendacidade, na qual dizer a verdade torna-se imoral. Essa era de regressão histérica deu origem à Grande Guerra e à Grande Revolução que se estendeu até o fascismo, o hitlerismo e a tragédia da Segunda Guerra Mundial. Ela também produziu o fenômeno macrosocial cujo desvio de caráter tornou-se sobreposto sobre esse ciclo, filtrando e destruindo sua natureza. A Europa contemporânea está caminhando para o extremo oposto desta curva senoidal histórica. Nós poderíamos assumir, então, que o começo do próximo século produziria uma era de excelentes aptidões e de correção da razão, levando assim a muitos novos valores em todos os campos da criatividade e descoberta humanas. Nós também podemos vislumbrar que o entendimento psicológico realista e o enriquecimento espiritual serão características desta era. Ao mesmo tempo, a América, em especial os Estados Unidos, tem alcançado o ponto mais baixo pela primeira vez em sua curta história. Os europeus de cabelos grisalhos que vivem atualmente nos Estados Unidos estão impressionados pela similaridade entre esses fenômenos e aqueles que dominavam a Europa na época de sua juventude. O sentimentalismo dominante nas esferas individual, coletiva e política, assim como a seleção subconsciente e a substituição das informações do raciocínio, estão empobrecendo o desenvolvimento de uma visão de mundo psicológica e direcionando para um egoísmo individual e da nação como um todo. A mania de ficar ofendido por qualquer coisa provoca retaliações constantes, aproveitando-se da hiperirritabilidade e da hipocriticidade por parte dos outros. Isso pode ser considerado similar à mania de duelo europeu daquelas épocas.
Pessoas afortunadas o suficiente para alcançar uma posição mais elevada que as demais são orgulhosas em relação às pessoas que supostamente lhes são inferiores, de um modo altamente similar aos costumes da Rússia czarista. A psicologia freudiana da virada do século encontra solo fértil nesse país, por causa da similaridade das condições psicológicas e sociais. A recessão psicológica americana arrasta na sua esteira uma adaptação socioprofissional deficiente das pessoas de seu país, o que leva a um desperdício de talento humano e a uma involução da estrutura da sociedade. Se fôssemos calcular o índice de correlação da adaptação desse país, conforme sugerido no capítulo anterior, provavelmente estaria abaixo dos índices da grande maioria das nações livres e civilizadas do mundo, e possivelmente abaixo dos índices de alguns países que perderam sua liberdade. Nos Estados Unidos, um indivíduo altamente talentoso encontra cada vez mais dificuldade para lutar pelo seu caminho em direção à autorrealização e a uma posição socialmente criativa. As universidades, os políticos e as empresas mostram-se cada vez mais como uma frente unida de pessoas relativamente incapazes e até mesmo incompetentes. A palavra overeducated é ouvida com mais e mais frequência. Esses indivíduos superqualificados finalmente se escondem em algum laboratório de fundação onde conseguem ganhar um prêmio Nobel, desde que não façam nada de realmente útil. No meio tempo, o país como um todo sofre devido ao déficit da inspiração de indivíduos superdotados. Como resultado, a América sufoca o progresso em todas as áreas da vida, da cultura, a tecnologia e economia, sem excluir a incompetência política. Isso quando ligado a outras deficiências, como uma incapacidade do egoísta de entender as outras pessoas e nações, conduz ao erro político e à criação de um bode expiatório externo. Frear a evolução das estruturas políticas e das instituições sociais aumenta tanto a inércia administrativa como o descontentamento por parte das vítimas. Nós deveríamos perceber que as tensões e dificuldades sociais mais dramáticas ocorrem no mínimo 10 anos depois que se observam as primeiras indicações de se ter emergido uma crise psicológica. Sendo uma sequela, tais tensões e dificuldades também constituem uma reação atrasada para a causa ou são estimuladas pelo mesmo processo de ativação psicológica. O intervalo de tempo para a tomada de contramedidas eficazes é, portanto, bem limitado. A Europa tem o direito de olhar com superioridade para a América por estar sofrendo da mesma doença a que os antigos sucumbiram tantas vezes no passado? O sentimento de superioridade da América em relação à Europa derivou desses eventos passados e de seus resultados trágicos e desumanos? Se foi isso que aconteceu, não seria essa atitude mais que um anacronismo inocente? Seria mais útil se as nações europeias se aproveitassem da sua experiência histórica e do conhecimento psicológico mais moderno de forma a ajudar efetivamente a América. O leste europeu, agora sob a dominação soviética, é parte do ciclo europeu, embora ainda um pouco atrasado. O mesmo se aplica ao Império Soviético, especialmente à porção europeia. Lá, contudo, ao rastrear essas alterações e isolá-las dos fenômenos mais dramáticos, acaba se frustrando as possibilidades de observação, mesmo que seja somente uma questão de metodologia. Mesmo lá, contudo, existe um crescimento progressivo na resistência dos grupos locais, proveniente do poder regenerativo do senso comum saudável. Ano após ano, o sistema dominante sente-se mais fraco em relação a essas transformações orgânicas. Devemos adicionar a isso um fenômeno que o Ocidente acha totalmente incompreensível e que deve ser discutido em grande detalhe: o crescimento do conhecimento específico e prático sobre a realidade dos governos dos países com regimes similares. Isso facilita a resistência individual e a reconstrução das ligações sociais. Tais processos devem, em última análise, produzir uma situação decisiva, ainda que provavelmente não seja uma contra-revolução sangrenta. A questão sugere por si mesma: chegará um tempo em que este ciclo eterno que deixa as nações quase impotentes poderá ser vencido? Os países poderão manter permanentemente suas atividades criativas e críticas consistentemente em alto nível?
Nossa era contém muitos momentos excepcionais. O caldeirão das bruxas de Macbeth do nosso tempo contém, além dos ingredientes venenosos, também o progresso e o entendimento, tais como a humanidade não viu no milênio. Os economistas mais otimistas apontam que a humanidade ganhou um escravo poderoso na forma de energia elétrica e que a guerra, a conquista e a submissão de outros países está se tornando cada vez menos lucrativa no longo prazo. Infelizmente, como nós veremos mais tarde neste trabalho, as nações podem ser impulsionadas por desejos e ações economicamente irracionais por outros motivos, cujo caráter é meta-econômico. É por isso que superar essas causas e fenômenos que dão origem ao mal é uma tarefa difícil, embora pelo menos teoricamente atingível. Contudo, para dominá-la, nós temos que entender a natureza e a dinâmica dos ditos fenômenos, um velho princípio da medicina que eu repetirei novamente. Ignota, nulla curatio morbi. Uma realização da ciência moderna que contribui para a destruição desses ciclos eternos é o desenvolvimento dos sistemas de comunicação que transformam o globo terrestre em uma grande vila. Os ciclos de tempo aqui esboçados costumavam percorrer seu curso quase que independentemente em várias civilizações com localizações geográficas diferentes. Suas fases nunca foram nem são sincronizadas. Nós podemos assumir que a fase americana está 80 anos atrasada em relação à europeia. Quando o mundo se torna uma estrutura interrelacionada do ponto de vista de comunicação, tanto de informações como de notícias, os diferentes conteúdos sociais e opiniões causados pelas fases contrárias dos ciclos mencionados, entre outras coisas, excedem todos os limites e sistemas de segurança da informação. Isso irá gerar pressões que podem alterar as dependências causais aqui descritas. Uma situação psicológica mais flexível pode então emergir, o que aumenta as possibilidades para ações mais exatas, baseadas no entendimento dos fenômenos. Ao mesmo tempo, apesar das muitas dificuldades de natureza científica, social e política, nós observamos o desenvolvimento de uma nova comunidade de fatores que podem eventualmente contribuir para a libertação da humanidade dos efeitos da incompreensão das causas históricas. O desenvolvimento da ciência, cujo objetivo final é um melhor entendimento do homem e das leis da vida social, pode, no longo prazo, fazer com que a opinião pública aceite o conhecimento essencial sobre a natureza humana e o desenvolvimento da personalidade humana, o que permitirá que os processos perigosos sejam controlados. Algumas formas de cooperação e supervisão internacional serão necessárias para isso. O desenvolvimento da personalidade humana e de sua capacidade para o pensamento apropriado e para a compreensão precisa da realidade confere uma certa dose de risco, exigindo a superação da ociosidade confortável e a aplicação de esforços para um trabalho científico especial, sob condições um tanto quanto diferentes daquelas sob as quais nós fomos criados. Sob tais condições, uma personalidade egotista, acostumada a um ambiente confortavelmente restrito, ao pensamento superficial e a um sentimentalismo descontrolado, experimentar mudanças muito favoráveis que não podem ser induzidas por nenhum outro modo. Condições especialmente alteradas farão com que tais personalidades comecem a se desintegrar, dando origem dessa forma aos esforços cognitivos e intelectuais e à reflexão moral. Um exemplo de programa desse tipo de experiência é o American Peace Corps. Pessoas jovens viajam para muitos países pouco desenvolvidos para lá viver e trabalhar, muitas vezes sob condições primitivas. Elas aprendem a entender as demais nações e costumes e o seu egotismo decresce. Sua visão de mundo se desenvolve e ela se torna mais realista. Elas perdem, assim, os defeitos característicos de caráter do americano moderno. Para superar algo cuja origem está encoberta nos mistérios dos tempos imemoriais, nós frequentemente sentimos que devemos lutar contra os moinhos de vento da história, sempre em movimento.
Contudo, o objetivo final de tal esforço é a possibilidade de que um entendimento objetivo da natureza humana e de sua eterna fraqueza, mais a transformação resultante da psicologia social, possam nos capacitar efetivamente para neutralizar ou prevenir os resultados destrutivos e trágicos, muitas vezes em um futuro não muito distante. Nossos tempos são excepcionais e o sofrimento hoje nos leva a um melhor entendimento do que nos levava alguns séculos atrás. Este entendimento e este conhecimento adequam-se melhor ao quadro geral, uma vez que estão baseados em dados objetivos. Tal observação, portanto, torna-se realista que as pessoas e os problemas amadurecem em ação. Tais ações não devem estar limitadas à contemplação teórica, mas, pelo contrário, devem adquirir organização e forma. Assim, para facilitar isso, vamos considerar as questões selecionadas e a ideia de uma nova disciplina que estudaria o mal, descobriria os fatores de sua gênese, as propriedades insuficientemente compreendidas e os seus pontos fracos, delineando assim novas possibilidades de neutralizar a origem do sofrimento humano.